Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Alberto Pereira, nosso grande amigo e professor da Universidade Federal de Santa Maria, onde, através da sua cátedra, fez vários discípulos que estão espalhados pelo Brasil. E o tema endocrinologia. Dr. Luiz Alberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, boa noite. E complementar que hoje sou professor da Unifra, de endocrinologia. Endocrinologia. Então, depois da UFSM, agora Unifra. Agora na Unifra, com muito prazer. Tem na veia ser professor. Gosto muito. Bom, Dr. Luiz Alberto, na área de endocrinologia, isso me lembro das nossas aulas lá na Universidade Federal, há pouco tempo atrás, e nós nos incentivamos muito sobre a área da endocrinologia. Tanto na área de fazer alguma pesquisa, eu me lembro dos testes de Kylie no andar que a gente fazia com cálcio, mas o telespectador aqui tem muito interesse em temas que chegam mais ao consultório, né? Então é a questão do sobrepeso, da obesidade, da alimentação, do diabetes mellitus, das doenças da tireoide. Então, o que uma dieta adequada para um paciente seria? Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura? É tradicional, né, que se use em torno de 45%, 50% de carboidrato, né, e depois proteína e gordura. Ultimamente há uma ideia, mas não é ainda se tem que ter muito cuidado com as novidades, que são poucos trabalhos, né, praticamente um trabalho, sugerindo que o carboidrato é o grande vilão e que a gordura poderia ser liberada. Isto ainda, na minha opinião, tem que ter mais pesquisas e mais publicações para que se saiba isso. Mas no dia a dia, na prática da vida, a nível de consultório, de ambulatório, o que nós precisamos conscientizar o paciente é que ele tem que mudar o estilo de vida. E a gente mudar hábitos é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm, a mudar seus hábitos. Então, para mudar o estilo de vida, ele tem que mudar hábitos. E ele tem que, então, aumentar a atividade física, corrigir erros de alimentação e fazer uma dieta com menor calorias, com menor quantidade, de acordo com a altura, com o peso, com a atividade física, e procurar atingir um emagrecimento, uma perda de peso progressiva, lenta, sem exagero, de maneira a atingir um objetivo. Às vezes os pacientes chegam no consultório, as pacientes aí com 30, 40 quilos além do ideal, nós não vamos querer que ela volte para o peso dos 18 anos, 19 anos, ou quando casou, que estava elegante. Então, mas para a saúde dela, para a hipertensão, para o risco cardiovascular, para o diabetes, se tem, ou para a prevenção do diabetes, ela perdendo 10%, 15% do seu peso, ela já tem um resultado extraordinário. Ao longo dos anos, né, desde a época das aulas lá na universidade, nós sempre consideramos a sua postura bastante conservadora, mas com base científica, né? E nós vemos que as pessoas, quando entra a questão de peso, de dieta, elas querem coisas mágicas, né? Então você via falar muito em pessoas que viajavam para tal cidade, assim por diante, para especialistas em dieta fazer receitas mirabolantes, né, para perda de peso. Mas isso a gente sabe que não existe, né? Que não existe mágica para se atingir um peso ideal, como o senhor falou. Tem uma série de fatores, é multifatorial, com mudança de estilo de vida e assim por diante. Ao longo dessa jornada, nós podemos dizer que tivemos moda mais da gordura, moda mais de redução de carboidratos, porque é uma coisa que eu até toquei nesse assunto, e lhe confesso, porque eu estava lendo jornais a semana passada, algumas revistas que tem esse modismo
de reduzir o carboidrato, e como o senhor colocou, que isso ainda não existe evidências robustas para isso, né? Mas ao longo desse período, então, nós tivemos uma fase um pouquinho mais atrás da gordura e uma agora mais recente do carboidrato. Temos dieta do Mediterrâneo, e tem dieta da proteína e assim por diante. A sua resposta já foi dada anteriormente, né? Tem que haver um equilíbrio. Mas, e essa história de ficar muito tempo em jejum? Que o pessoal diz, não, voltamos a fazer uma coisa que fazíamos antes, bastante tempo em jejum para fazer uma dieta de emagrecimento. Existe esses modismos, né? Eu sou bem, na minha atividade diária de consultório, eu sou bem prático. A minha dieta é uma dieta simples, aquilo que a gente come normalmente, mas com equilíbrio adequado entre as proporções. Essas dietas exageradas, e isso é uma preocupação na dieta restritiva em excesso do carboidrato, é que existem tecidos nobres do corpo, como o cérebro, as hemácias, a medula renal, o sistema imunológico, que eles praticamente se nutrem da glicose. E a gente precisa, ou o indivíduo precisa, ingerir um mínimo adequado de carboidrato para nutrir esses tecidos. Senão o corpo, a natureza, geralmente, com a experiência milenar que tem as células, né, ela tem uma inteligência que é nata. E ela vai destruir gordura, vai destruir proteína para formar carboidrato, para nutrir essas partes. Então, quando o indivíduo vai emagrecer, ele tem que perder gordura. Ele não tem que perder músculo, ele não tem que perder osso, ele não tem que perder tecido nobre. E se ele não ingerir aquela quantidade mínima adequada de carboidrato, ele vai acabar destruindo proteína da pele, do osso, do músculo, para formar carboidrato, na neoglicogênese hepática. Bom, muito bem, nós estamos chegando então ao final do primeiro bloco, vamos para um pequeno intervalo e voltamos a conversar com o Dr. Luiz Alberto sobre tópicos de endocrinologia. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Dr. Luiz Alberto, os cardiologistas gostamos muito da dieta do Mediterrâneo. Poderia falar um pouquinho sobre ela? Cientificamente é a dieta ideal, adequada, né? Que todos deveríamos fazer, né? Então, não há contraindicação, mas é lógico que também depende das quantidades, né? Se o indivíduo ingerir excesso de calorias, ele vai acabar, se não gasta, depositando. Peixe, verduras, grãos, né? Cereais. Seria hoje uma dieta mais reconhecida, com vários trabalhos na área da cardiologia, tem muito disso. Na parte da endocrinologia, do metabolismo também. A grande parte da população hoje tem sobrepeso, né? E há expectativas, né, de que isso vá aumentando cada vez mais, sobrepeso e a obesidade em geral, pelo estilo de vida, né, pelo modus vivendi, pela correria, pela comida dos fast foods, comer em pé, correndo no serviço e assim por diante, né. Hoje, para esse pessoal com sobrepeso, então nós vamos tentar mudar estilo de vida, exercício físico, uma dieta adequada, balanceada. Quando nós não conseguimos fazer isso, o senhor usa medicamentos inibidores do apetite que muitos pacientes nos pedem? Não. Eu não tenho no meu consultório receituário para usar droga desse tipo, né?
Eu não uso. Eu prefiro que o paciente mude de médico, né? Mas existem hoje terapias modernas, adequadas. Por exemplo, a gente tem pacientes diabéticos que não fazem a dieta. A gente tem os análogos do GLP-1 que funcionam muito bem, né? Tanto no diabético como tem no obeso hoje. A gente pode usar, o problema é que é caro, né? O problema é que é caro e tem que ser, para a obesidade, uma injeção subcutânea diária. Mas também ninguém vai fazer a vida toda. Leva a perda de quanto? Assim, de 2 a 4 quilos por aí? Se não fizer a dieta, não vai ter resultado. Então, no fundo, tem que ser a dieta e a atividade física. Isso ajuda porque diminui a mobilidade gástrica, isso vai dar uma saciedade, tem algum efeito central em termos de apetite, né? Mas não é milagroso. Tem paciente que faz e não para de comer errado, ele não consegue bom resultado. E é caro. Então, eu sempre digo, se o indivíduo tiver o capricho de aderir à dieta e de ter atividade física, ele consegue bom resultado. Mesmo com a predisposição genética? O problema é manter. O grande problema é manter peso. Esse que é o problema da humanidade hoje, né? O mundo inteiro está ficando com ganho de peso. Os Estados Unidos já tem mais de 60% sobre... O Brasil já tem, acho que quase 60%. E os Estados Unidos têm obesos mórbidos numa parcela muito exagerada, né? Agora, quanto à obesidade e diabetes associados, a cirurgia bariátrica saiu na New England agora desse mês, é um trabalho muito bom, importante, mostrando que os resultados são, a longo prazo, muito bons. Então, a cirurgia bariátrica, embora seja um procedimento agressivo, ela traz benefício cardiovascular, metabólico e melhora todos os parâmetros para o paciente. Eu acho que aquele que não consegue fazer dieta, que não consegue reduzir peso e melhorar o controle do diabetes e tem excesso de peso, ele, se tem uma boa função da célula beta que a gente analisa usando o peptídeo C, ele tem condição de melhorar com a cirurgia bariátrica. A partir de que índice de massa corporal o senhor encaminha para a cirurgia bariátrica? A partir de 35 de IMC, né? Mas hoje, até com 30, ou se justificado, com risco cardiovascular, essas morbidades junto. Até talvez 28, né? Mas em 30 para cima com essas comorbidades, está indicado. Luiz Alberto, além da questão de dieta, obviamente, no seu consultório tem várias subespecialidades, vamos dizer, né? E as doenças da tireoide? Isso deve ter muito paciente no consultório com problemas da tireoide. Está aumentando as doenças da tireoide ou nós estamos fazendo mais diagnóstico? Em princípio, nós temos aparelhos com melhor capacidade de resolução. Então, isso detecta mais precoce. Laboratorialmente, a gente tem melhor metodologia de pesquisa, mas há a ideia de que há um leve aumento da patologia de tireoide, tanto nodular como da tiroidite de Hashimoto, que é a mais frequente. A tiroidite de Hashimoto é uma patologia muito frequente. A gente vê quase diariamente paciente com tiroidite de Hashimoto. E talvez 13% da população tem essa patologia. E nódulos de tireoide palpáveis no consultório, que a gente vai examinar a paciente ou o paciente, ele só vai estar presente ou detectável se tiver mais de 1,5 cm de tamanho o nódulo. A não ser que ele seja muito superficial na face anterior da tireoide. Mas, ecograficamente, nós vamos ter de 30% a 50% dos indivíduos que vão ter algum nódulo de tireoide. Mas desses nódulos, apenas 5% têm suspeita de tumor. Então, as características do nódulo, quanto à ecogenicidade, a presença de um halo periférico, de microcalcificações
do ecodoppler é que vão nos dar o índice de suspeita e a possibilidade de proceder em punção. Não há necessidade de puncionar todos os pacientes, né? Às vezes o nódulo é pequeno e precisa ser puncionado. Às vezes o nódulo é maior e não há uma necessidade de punção. A gente pode levar em observação. Coisa que nós defrontamos muito, pacientes que chegam no consultório, você pede os exames, um screening, né? Você pede TSH geralmente, né? E o que a gente tem visto são os laboratórios mudaram os limites do TSH, né? Por muito tempo nós tínhamos ali 4,40, né? E agora, de um ano para cá, é 5,5, né? Também outra coisa que nos chama a atenção é como tem pacientes com 6,7, com 7,02, subclínico, medicamentoso, produtos químicos nos alimentos, o que está havendo? O TSH abaixo de 10, ele não deve ser considerado como um paciente hipotiroidismo. Ele deve repetir. Não é raro que a gente tenha um TSH acima do limite da técnica, levemente, e que na próxima dosagem ele venha para o normal. Se ele não tiver bócio, com características firmes da tireoide, e não tiver anticorpo positivo, tem que discutir. E o outro dado importante é que com o envelhecimento, a partir dos 70 anos, o nosso TSH ele fica mais alto um pouquinho. Então, TSH até 6,5, 7, talvez 7,5 no indivíduo mais velho, 70, 80 anos, provavelmente não tem que tratar, tem que observar. Então, isso é um outro aspecto interessante. Às vezes a gente vê que está 5,66 e estão tomando medicamento. Não há necessidade disso. Eu acho que nós estamos mais prejudicando que beneficiando o paciente. Muito bem. Nós vamos para um novo intervalo e voltamos no assunto endocrinologia com o Dr. Luiz Alberto Pereira. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Dr. Luiz Alberto, e assim, em relação à tireoide e medicamentos, na cardiologia a gente usa muito a amiodarona, que é um antiarrítmico, é o melhor antiarrítmico que tem aí, né? Em termos de evitar a morte súbita, pacientes com insuficiência cardíaca. Infelizmente nós não conseguimos evoluir com outros fármacos na área da cardiologia para arritmia. Então a velha amiodarona ainda é a líder. A amiodarona tem vários efeitos colaterais, um deles na tireoide. O senhor se depara muito com isso? Sim. A amiodarona ela tem 37% da molécula de iodo. E o iodo é a matéria-prima do folículo tiroidiano, né? Então ela provoca 5% dos pacientes usuários da amiodarona vão desenvolver hipertiroidismo. E 20% vão desenvolver hipotiroidismo. Então, aqueles pacientes, e a gente tem alguns pacientes acompanhados por cardiologistas, que não podem parar a amiodarona, o ideal seria que a gente pudesse destruir a tireoide com iodo radioativo. Mas esse alto conteúdo de iodo da amiodarona vai bloquear a captação. Então, ela não vai conseguir captar o iodo radioativo e a gente não tem esse benefício. E nós tentamos até em algum paciente comum, com conduta com cardiologista, suspender por um período e as arritmias pioraram. Então, o negócio é manter o tratamento com medicação e manter os dois medicamentos. O hipotiroidismo é mais fácil, né? Que mantém a amiodarona, a gente dá o hormônio tiroidiano e corrige. Mas o hipertiroidismo é mais delicado. Há casos que até a tiroidectomia pode ser realizada total, para beneficiar o paciente
para se manter no uso da amiodarona. Mas eu nunca tive paciente que necessitasse realizar tiroidectomia. Nós já acompanhamos mais pacientes com hipotireoidismo, certamente, né? E temos uma experiência do ano de 2000 aqui em Santa Maria, que foram implantados os 2 primeiros desfibriladores. Já fazem 17 anos que foram feitos esses implantes aqui. E tinha um paciente que volta e meia ele dava choque, disparava o aparelho. E ele tinha que usar a amiodarona em alta dose. E isso levou a hipotireoidismo. E a nossa opção na época, conversando com o pessoal da endocrinologia, foi tratar o hipotireoidismo e manter a dose de amiodarona, porque nós não tínhamos outra maneira, né? Nós temos pacientes que fazemos isso, né? Porque não tem outra saída, outra terapia adequada para isso. Né? Outros medicamentos que podem interferir com a tireoide? Lítio. Lítio. O lítio. Lítio e a amiodarona são os principais, né? E o iodo, medicação que tem iodo, né? Pacientes que têm que tratar, às vezes, micoses com iodo, eles desenvolvem disfunção tiroidiana. Antigamente, quando se usava muito iodeto de potássio nos bronquíticos crônicos. Tinha xarope, velho xarope. Meu tempo de estudante, tu é mais jovem, né? Mas no meu tempo de estudante se usava muito. Só que naquela época não se dosava o hormônio, né, da tireoide. Então, mas a gente sabe que o iodo é um complicador importante. E se o paciente já tem uma patologia tiroidiana, basicamente a tiroidite Hashimoto, e está compensado, e se tu usa o iodo, ele descompensa às vezes rápido, tanto para o hipo como para o hiper. Né? Alimento. Pode mexer com a tireoide? Alimento não tem nada importante assim. Estresse. Não. Para criar patologia clínica, Isso, não. Nada que diminua a imunidade. Não. As doenças autoimunes, a tiroidite Hashimoto é uma doença autoimune, o hipertiroidismo é uma doença autoimune, principalmente o hipertiroidismo, há casos descritos de o sujeito tem uma família, uma morte súbita, o sujeito sofre um acidente, depois desenvolveu o hipertiroidismo. Então, talvez no estresse intenso, aumente o nível de cortisol, diminua a capacidade imunitária e permita que esses linfócitos mutantes que desenvolvem a autoimunidade, né, que tinham uma predisposição, tem um código genético no indivíduo favorecendo isso aí, ele antecipe o surgimento. Um outro dado que eu acho importante, falando em tireoide, é relatar que tem pacientes que têm anticorpos positivos. Nós temos uma estatística, talvez, na literatura, de 15%, principalmente mulheres, podem ter o anticorpo positivo com a função tiroidiana normal. E esses indivíduos não devem ser tratados. Talvez, alguns autores indicam o tratamento se for paciente jovem que queira engravidar, nesse período gestacional tratar. Mas, habitualmente, os médicos clínicos pedem o anticorpo e dá positivo, e aí trata ou não trata, mas o TSH e o T4 estão normais e não tem bócio. Então, esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver disfunção tiroidiana comparado com quem tem o anticorpo negativo. Mas ele não terá, no momento, a necessidade de ser tratado. Pacientes em crescimento. Quando usar o hormônio do crescimento? Quando tiver hipotireoidismo, senão não tem indicação. Só nessa situação? Só quando tem hipotireoidismo. Senão não é indicação. Se usava muito hormônio tiroidiano para crescimento e para obesidade. Mas isso com a evolução dos conhecimentos e a oportunidade de dosar laboratorialmente com métodos modernos, não justifica isso. Só se ele tiver deficiência. Muito bem. Doutor Luiz Alberto, então nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, desse bate-papo agradável aqui na sede do ICOR.
Nós gostaríamos de agradecer que o senhor tenha se deslocado até aqui para conversar conosco, já que continua com várias atribulações, dando aula na Unifra e com consultório sempre cheio, né, como eu digo para os meus colegas. Dr. Luiz Alberto, suas considerações finais para nós encerrarmos o programa. Eu agradeço a gentileza do teu convite, foi um prazer estar aqui, né? E sempre estarei às ordens se tu precisares ou quiseres ouvir a opinião. Muito obrigado. Esse programa, ainda bem que não é gravado na sexta-feira, porque na sexta-feira, há muitos anos, o Dr. Luiz Alberto se transforma num pecuarista, né, Dr. Luiz Alberto? Sim, é uma atividade... Criador de cavalo crioulo, né? Também crio cavalo crioulo. A minha atividade maior é pecuária, né? Mas me ocupo bastante, tenho uma grande atividade, o que me faz muito bem fisicamente, e gosto muito de cavalgar, né? Eu sou originário do campo, né? Desenvolvi esse hábito na infância e depois de formado voltei para a atividade, né? Mas essa atividade é fim de semana. A minha atividade da semana é a medicina. Certo. Muito obrigado. Bom, estamos chegando a mais um final de um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. Luiz Alberto Pereira, endocrinologista. Muito obrigado, até breve, nos vemos a semana que vem.